Olá, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos. Estamos novamente interrompendo a série de vídeos sobre a volta do Senhor Jesus Cristo para trazer um assunto de extrema importância. O que muitos dos nossos amados irmãos não veem na tentação do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que não é visto nesta tentação para que então, entendendo a mensagem, possamos aplicá-la na nossa vida e espalhá-la na sua aplicabilidade diante daqueles que estão ao nosso redor, contaminando assim os nossos irmãos com um testemunho da obediência à verdade. Mateus capítulo número 4, que não vemos na tentação do Senhor Jesus Cristo. Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda estas pedras tornarem-se em pães. Satanás cita um texto das Escrituras para o Senhor Jesus. Nas 3 tentações ele vai citar as Escrituras, como ele fez com Eva no início. Então, o primeiro homem caiu, o segundo homem, que é o Senhor, que é espiritual, o primeiro era animal, natural, não caiu. Bom, o que deixamos passar desapercebido na tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, para então elucidarmos algo além daquilo que as nossas práticas estão nos deixando em conflito. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado na sua tríplice natureza, na base existencial do seu ser, da sua vida. E é aí que nós, muitas das vezes, não temos a percepção fracionada da tentação do deserto, caindo então em várias práticas pecaminosas e em vários conflitos que interrompem a nossa comunhão com o Senhor Jesus na paz que ele nos prometeu. Eu vos dou a paz que o mundo não pode vos dar. O Senhor Jesus foi testado em espírito, em alma, emoções e em carne. Ele ressuscitou em carne. Então nós temos uma tríplice necessidade diante do Senhor: espiritual, emocional e biológica. Ora, um pregador, um anunciador, um expoente do evangelho disse em um vídeo seu que depressão é pecado, que a gente não pode ter depressão, embora a ciência ela diga que isso pode ser uma doença. Isso é um assunto muito perigoso, irmãos, de se dizer. Temos que ter cuidado com isso, mas não vou adentrar aqui, desculpa, neste tema, neste mérito aqui. Um outro vídeo, Deus querendo, eu falo sobre as nossas emoções, como esta da depressão. É difícil, irmãos, nós adentrarmos num campo que não é nosso. Não temos que saber tudo e nem querer ser o detentor da verdade. Aqui nesse vídeo eu quero me ater a uma tentação do Senhor Jesus Cristo, a biológica. Irmãos, nós ignoramos a tentação biológica, atribuindo a Satanás ou ao homem, no seu sentido de eu, que é a alma, as emoções, tudo o que acontece em nossas vidas. É muito importante nós atentarmos para as nossas tentações biológicas, que o nosso sistema orgânico corporal aqui, os nossos hormônios, eles vão nos instigar. Conforme uma deficiência hormonal, eu posso ter mais vontade de uma coisa e menos de outra. Eu rapidamente conto um testemunho aqui. Eu estava com uma crise de raiva uns dias atrás, do nada. Eu acordava com uma crise de raiva muito intensa. Eu não compreendia, porque eu estava em comunhão com o Senhor, em santidade, não estava em pecado. Por que aquela crise de raiva? Eu estava agradável ao Senhor, o Senhor estava agradável em mim, mas qualquer coisa era uma crise muito intensa que eu não lembro de já ter sentido nem nos meus piores momentos espirituais e emocionais. Mas atentamos aqui para a biologia. Então começou a me dar uma coceira no corpo, em todo o corpo.
E aquilo ali começou a me chamar a atenção. Então eu orando, porque Deus ele não é essa lata de leite, ele não é inanimado, ele responde, ele nos ouve. Ele ouve todas as pessoas que estão orando agora em qualquer lugar no mundo. Se eu começar a orar, ele vai me ouvir também 24 horas. Ele ouve todos ao mesmo tempo. Isso aí para ele é insignificante, é nada. Eu comecei a orar a Deus, o que está acontecendo? E numa coisa que eu ouvi, alguém falou alguma coisa, vermes. Veio vermes. E eu fui pesquisar sintomas de vermes. Estava lá, crise de raiva. Esse eu já conhecia, porque eu já dei um depoimento no grupo sobre uma irmã há 20 anos atrás. Eu conhecia esse sintoma. Mas estava lá coceira no corpo. Esse sintoma eu não conhecia. E eu estava com todos os sintomas de vermes. Tomei um medicamento de 5 dias para vermes, biologia, tentações biológicas. Tomei um dia, no outro eu já não tinha mais a crise de raiva. E eu fiz 5 dias de tratamento. Não faça um dia, por mais que o farmacêutico diga para você fazer um dia, não faça um dia, nunca faça um dia de tratamento para vermes. Mas aqui não é o assunto da mensagem. E a crise de raiva passou quando eu vi alguma coisa acontecer nos animais, lá atrás onde eu trabalho com eles, eu dava risada. Um comportamento totalmente oposto, biologia. Irmãos, eu quero me atentar aqui à biologia, irmãos. Aquilo que nos tenta biologicamente. Eu vou ler novamente o texto. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Fome é uma necessidade biológica, meus irmãos. Biológica. É diferente da vontade de comer. A vontade de comer é uma necessidade emocional. Em ambos nós podemos ser tentados na emoção, como também na biologia e também no espírito. Mas eu vou ficar só na biológica para não estender esse vídeo. Se Deus quiser, eu continuo uma série de vídeos sobre as nossas tentações, que os irmãos não conhecem as suas tentações. Então, como vai vencer um inimigo que não se conhece? Fome é uma necessidade biológica. Ele teve uma necessidade biológica, fome. Então, o Senhor Jesus, tendo fome, Satanás veio e ele tenta na sua biologia, lhe oferecendo algo para comer. Se ele quisesse, ele poderia transformar as pedras em pães. Então, quando a nossa biologia ela não pode ser atendida, irmãos, e é algo lícito, é algo que Deus criou em nosso corpo para que então nós viéssemos a satisfazê-lo. Quando eu não devo atender a nossa fome? Bom, o assunto é extenso, meus irmãos. Aonde nós estamos pecando na nossa biologia, no nosso corpo? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19, verso de número... Deixa eu achar aqui o versículo. Não vou dar pausa que eu vou achar rapidinho aqui, peraí. Deixa eu dar pausa aqui. 10. Os discípulos, eles foram tentados sobre o casamento. Então o Senhor Jesus, na lei de Moisés, ele permitia. Não era vontade real, era uma permissão dada à biologia do homem. Dados os impulsos do homem e o afastamento emocional e espiritual de Deus, a biologia sobressaiu. Deus permitiu biologia sobressair. A maioria do que os nossos irmãos têm, necessidade de abrigo é biológico, necessidade de sexo é biológico, necessidade de se alimentar é biológico. A maioria de tudo que os nossos irmãos contraem para suas necessidades primárias, biológicas, lícitas, é sedimento, é ceder a tentações. Então Deus ele permitiu que o homem casasse com mais de uma esposa num período de tempo, mas não era vontade real, era permissão. Então aqui Deus está estipulando o fim dessa permissão. O homem poderia casar-se só com uma esposa, com algumas poucas exceções. E os discípulos disseram, isso é muito duro para nós, a gente acha a mulher meio feia, enjoou, a gente quer trocar. E era literalmente isso em Deuteronômio, literalmente. Qualquer outra interpretação é mentira dos homens para justificar a sua biologia ou sua predisposição rigorosa emocional, sua alma. Agora, para isso era difícil, então eles respondem ao Senhor Jesus, verso 10. Disseram os discípulos, se assim é a condição do homem relativamente ao casamento, não convém casar.
O Senhor Jesus responde: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foi concedido. Que palavra? De ficar solteiro, de resistir à biologia, à fome do instinto sexual. Nem todos podem receber essa palavra. O casamento agora mudou, é dessa forma. Há uma fome biológica que pede a relação sexual e nem todos podem ficar sem, nem todos conseguem conter essa fome biológica. Então há necessidade do casamento. Mas a maioria dos nossos casamentos, irmãos, são emocionais. É pela fome da alma que ele é contraído. E não pela necessidade biológica. As necessidades biológicas não conseguem ser contidas. O homem não come porque tem fome, mas porque está emocionalmente deturbado. Então ele come por vontade de comer. Reconhecer a nossa biologia, entender quando é fome, quando é vontade, é muito importante, meus irmãos. Muito importante. As nossas vontades, elas são muito intensas. E a nossa fome, conforme a nossa genética, também é, muitas das vezes. Então, continua o texto de número 12. Porque há eunuco que assim nasce, do ventre da mãe. Há eunucos que são feitos castrados por homens. E há eunucos que fazem-se eunucos por causa do reino do céu. Então, há aqueles que têm a fome sexual, mas eles se abstêm. Eles conseguem fazer isso. Há aqueles que não conseguem. Então, há necessidade de casar biologicamente, que nós estamos falando biologicamente. O nosso corpo tem vontades que muitas das vezes são suprimidas onde não deveriam ser. E muitas das vezes são atendidas onde não deveriam ser atendidas. É extremamente importante entendermos o tripé da tentação. Somos tentados biologicamente também. E precisamos reconhecer essas tentações. Em 1 Coríntios, capítulo número 7, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala de tentação biológica. 1 Coríntios, capítulo número 7. Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 7. Verso 1. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, relação sexual. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria esposa. Prostituição é matar a fome. É o desejo biológico de ter relação que o corpo provoca. Isso é irracional, ou seja, não está ligado diretamente ou ordenado ou ligado pelo eu da alma, pelas emoções ou pelo eu espiritual. A biologia assim o pede. Você nunca viu uma cachorra no cio? Os cães não vão atrás dela? É a biologia pedindo tanto para o macho quanto para a fêmea. Não há atração emocional. Ah, ele foi mais carinhoso comigo, me deu rosas, etc. Me levou para jantar. Não. Não há isso. Eu estou falando aqui da necessidade biológica, das tentações biológicas, a quais nós devemos reconhecer. E reconhecendo, poderemos então trabalhar com elas. Ora, quantas coisas que escreveste, é bom que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher o seu próprio marido. O marido dê a relação sexual devida à mulher e a mulher dê ao marido. Então ali eles podem alimentar-se, falando assim numa metáfora, dessa necessidade biológica dentro agora do que o Senhor Jesus estipulou lá em Mateus capítulo de número 19, aonde a lei de Moisés que permitia o casamento por qualquer motivo foi desfeita. Eu, porém, vos digo, estou desfazendo. E também a lei que apedrejava uma mulher em ato de adultério, que cometesse adultério, também foi desfeita. Agora a mulher não precisaria mais ser apedrejada. O homem poderia divorciar-se dela, ou vice-versa. Biologia, irmãos. Vamos ver no capítulo 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom. Então lá em Mateus, quando Pedro diz é melhor não casar, os discípulos falam para o Senhor Jesus diz, não é bem assim. Tem homens que não podem conter a fome. Tem mulheres que não podem conter a fome. Então,
para se abster da prostituição, não comer qualquer alimento, não se alimentar de qualquer alimento. Deus criou os alimentos para o homem, os alimentos bons para o homem. Mas o homem, ele se alimenta de qualquer coisa. Por quê? Porque ele está se alimentando não com a biologia, não com as necessidades e vontades biológicas, mas com as suas frustrações emocionais, a qual são descarregadas na alimentação, biologia, o qual o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, capítulo número 5, quanto à glutonaria, a bebedice, que é comer desordenadamente, o que os irmãos também estavam fazendo em 1 Coríntios, capítulo 10, na ceia do Senhor. Eles iam para comer gula e se embriagar, e não para se alimentar biologicamente correto na presença do Senhor. Então, verso 9. Mas se não pode conter-se, melhor é casar do que abrasar-se. Verso 7. Porque queria que todos fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, o irmão que tem o dom, a irmã, a biologia, mais, vamos dizer assim, apurada, né, nesse aspecto, deve casar-se. E os irmãos que contêm-se devem se dedicar, deve-se não, é sugerido que dedique-se como o apóstolo Paulo. Gostaria que fossem todos como eu, que não casassem. Mas para isso é necessário que essa fome ela não cause desmaios, ela não baixe a pressão. Estou fazendo aqui analogia, metáforas, irmãos. Ela não baixe a pressão, cause desmaios, doença. Então é necessário que o homem ele atenda essa necessidade biológica. E com isso ele venha a se casar. Mas os irmãos aí, nós, no ensino cristianizado totalmente errado, a gente vem sendo criado no romantismo de Hollywood sobre as necessidades de casamento e acabando que tendo hoje o que nós temos como a figura aí do casamento totalmente distorcida. Então hoje eu queria trazer esse vídeo, irmãos, quanto às nossas necessidades biológicas. Há muito mais necessidades, impulsos genéticos que levam o homem a hiperatividades. Então ele precisa alimentar, ele precisa satisfazer essa necessidade biológica, alguma atividade física, algo desse gênero. Eu poderia aqui descrever várias necessidades biológicas que são muitas das vezes suprimidas, as quais não deveriam ser suprimidas, pois Deus ele requer que nós alimentamos essas necessidades para estarmos biologicamente aptos para o serviço da obra do Senhor, para estarmos em comunhão com o Senhor. Vou inverter a ordem, mas só para que se compreenda bem, né? Em corpo, alma e espírito, e não só alma e corpo, ou não só em espírito. Então, só alma ou só corpo não tem como, porque nós temos que nascer de novo, nós temos que ser espirituais para estar em comunhão com Deus. Mas nós podemos estar em comunhão só em espírito, não estar em alma e nem em corpo. A alma ela vai crescendo, Cristo vai se revelando a ela a cada dia, a conversão ela vai sendo progressiva. O corpo biológico deve se alinhar a essa conversão e muitas das vezes ele é negligenciado ou ele é atendido. Ele torna-se o cabeça dessa tríplice relação com o Senhor Deus, a nossa tríplice natureza, espírito, corpo e alma, meus irmãos. É necessário entendermos as tentações biológicas que nos é dado. Às vezes o irmão está com uma crise de raiva porque está com vermes, meus irmãos. É muito necessário. O irmão cuida cuidadosamente o óleo que ele vai pôr no carro, ele confere, ele lustra, ele limpa, ele cuida daquele corpo que o locomove para cima, para baixo. E o seu corpo, que é eterno, porque seremos de corpo físico também na eternidade, porém esse não, esse será transformado por causa das suas necessidades, teve a sua gênese alterada lá em Adão, no pecado de Adão. Mas, irmãos, eu encerro por aqui. Eu creio que já deu para entender a complexidade desse assunto. Então não podemos dizer que um irmão com depressão não é doença, é pecado. Também não digo que não é. É um assunto complexo, irmãos. Mas há necessidade de estarmos em espírito de humildade e mansidão diante do Senhor. E Ele nos traz a revelação. Deus abençoe a todos nós, irmãos.